Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos. Estava aqui agora há pouco orando, falando de algum país, um país no mundo aí, sentindo o coração de começar uma palavra agora às 23 horas e 41 minutos. Porque na realidade não existe momento, né, para pregar, não existe, é em tempo e fora de tempo. Então, veio no meu coração para pregar essa palavra, porque eu tenho vivido experiências e neste momento o Senhor me deu uma palavra, e o Senhor quer compartilhar essa palavra com vocês. O Senhor quer, tá à procura, né? Procura aqueles que realmente querem fazer a vontade dEle. E quem é o homem? Qual Deus que procura? O homem que eu quero dizer aqui, o homem é homem ou mulher, tá? É generalizado, homem ou mulher. Deus procura, Deus olha e espera que alguns se candidatem. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, poucos mesmo. A seara é grande, né? Mas poucos são os ceifeiros. E Deus procura lá, a quem há de ir por nós? Quem? Quem é que se candidata? Mas eu vou falar agora para vocês quem é o homem ao qual Deus procura. Vou introduzir uma palavra aqui, tá? Que eu procurei aqui de acordo com aquilo, e vou também ler uma outra parte também, né? Uma parte escrita para mostrar para vocês outra coisa. Vai ser um pouco extenso, mas muitos vão entender qual é o homem ou a mulher que Deus procura, que Deus se agrada, que Deus quer, tá? Que Deus ele olha e se agrada. Eu vou pegar aquele lá agora, eu vou usar aquele lá, porque aquele lá ele tá me agradando, aquele lá tem algo dentro dele que me chama a atenção. Será que você chama a atenção de Deus? Em que você chama a atenção de Deus? Vamos saber agora então o homem ao qual Deus procura. Estamos lá então em João capítulo 4, versículo 20 em diante. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Olha, em espírito e em verdade, não é em sábado, e nem isso, e nem aquilo outro, é em espírito e em verdade. É espiritual o negócio não é pela comida que você come, pelas coisas dessa terra, não é das coisas dessa terra. Guarde isso no teu coração. Deus não procura as coisas dessa terra em você, Deus procura qualidades em você. Qualidades. Para você ser escolhido de Deus existem qualidades. Eu senti a presença de Deus quando eu estava orando por uma nação. Eu estava vendo uma música e aí eu comecei a me entristecer que quantas pessoas nesse lugar estão morrendo muitas vezes sem conhecer a Jesus, sem conhecer a Deus. Porque está escrito também na palavra de Deus que a gente deve se preocupar em orar pelas nações, né? Eu estou no Brasil, muitos vão falar, mas você no Brasil tem que se preocupar com o Brasil. Não, na palavra de Deus a gente diz na palavra que a gente tem que se preocupar, tem que orar pelas nações. O que Deus procura? Vou começar a falar. Deus procura um intercessor, tá? Deus procura um atalaia. Deus procura adoradores. Deus está procurando pessoas que choram, clamam, sintam as dores do próximo. O texto diz que Deus achou Davi. Ora, se achou é porque procurou. Deus procura um determinado tipo de pessoa. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Uma coisa é buscar a Deus, outra é ser buscado por Ele. Olha só. Imagina Deus procurando um ser humano. Deus olha e vê e prova cada coração para ver se de repente ele vai agir de acordo com como ele agiu antes. Será que ele vai agir? Será que ele vai continuar com o mesmo pensamento? Será que ele vai... Porque Deus ele quer ser um com você, sabia? Ele busca alguém que queira.
Deus não busca alguém que não queira. Aí vai cair por terra agora aquilo que os calvinistas falam, né? Que Deus, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus chama e aquele lá e pronto. E Deus não existe livre-arbítrio para eles, não. Você tem que querer. Realmente você tem que querer. Você tem que querer fazer a vontade de Deus. Muitos calvinistas, eu vou falar aqui com todo o som realmente, para que muitos entendam que é uma seita de demônios, tá? Seita de demônios, o calvinismo. E eu tenho que falar. Não compartilheis com as obras infrutíferas das trevas, antes exponhas à luz. Eu tenho que falar. O calvinista, você pega, porque eu sei, eu já saí com calvinistas e na rua eu começava a pregar o evangelho para as pessoas. O calvinista não estava nem aí não, porque Deus é que escolhe, Deus e pronto, e deu, pronto. Deus é que escolhe e você não tem que fazer nada, você nasceu salvo, né? Então Jesus não precisa, você não precisa aceitar Jesus no teu coração, né? O calvinista santo. Se acham os todo-poderosos, né? Tem que falar, vou ter que falar isso, não tem jeito. Muitos de repente não vão gostar disso que eu estou falando agora. Mas busque a Jesus, não busque o Calvino. Busque a Jesus, busque a palavra de Deus, não as palavras que o Calvino pregou. Jesus nasceu antes e morreu antes do Calvino. Por favor, né? Pare com isso. Se um homem ou um anjo, né, vem trazer uma palavra, né, vem trazer uma palavra que não é aquilo que Jesus disse, me desculpe, é anátema. E Calvino, a palavra dele é anátema. O que é anátema? Vai procurar na Bíblia. Ou procura no Google. Eu não posso falar certas coisas aqui. Então, Deus procura um homem. Em termos genéricos, significa uma pessoa. Pode ser homem, mulher. Na época de Moisés, Deus mandou procurar 70 homens para ajudá-lo. Mas que fossem homens de verdade, capazes, tementes a Deus, que não amassem a avareza. Êxodo capítulo 18, versículo 21. Deus procura pessoas dispostas que querem crescer e sejam capazes de assumir responsabilidades. Quando Deus levantou Davi para ser rei, ele tinha 17 anos e já era um homem de Deus, aprovado pelo Senhor. Deus procura pessoas segundo o seu coração. Como ser segundo o coração de Deus? Davi tinha um coração ligado ao coração de Deus. Por quê? Porque ele amava o povo dele, ele amava o povo de Israel, ele queria que o povo de Israel fosse salvo, ele defendia com unhas e dentes o povo dele, a qual Deus escolheu. Tá? Ele amava o ser humano. Ah, mas quantas pessoas, né? Aconteceu que quantas vidas ele tirou? Não. Mas ele amava o povo dele. Ele não amava o povo que se levantava contra o povo de Deus, que se levantava contra Deus. Se Deus escolheu um povo, né? Aquele que se levantava contra o povo de Deus, ele se levantava contra Deus. Aquilo que Deus escolheu. Davi tinha um coração ligado ao Senhor Deus. Davi entendia sobre o plano de Deus, seu governo e seu reino. E quem era Davi, afinal? Era filho de Jessé, que cuidava das ovelhas do seu pai. Deus permitiu que ele cuidasse das ovelhas para entender o que é cuidar do ser humano. Ali aprendeu muito sobre o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Deus procura pessoas assim, que não desistem dos desafios na primeira dificuldade. O que Davi fez? Ele lutou contra o leão para defender as ovelhas. Aquele pastorzinho matou um leão e um urso para defender as ovelhas. Davi tinha um coração quebrantado, disposto a aprender. Quebrantado é aquele que se humilha, aquele que entende, aquele que quer saber, mesmo que ele erre, ele vai lá e se arrepende. Quebrantado. Deus procura pessoas que farão toda a sua vontade. Davi cumpriu o propósito de Deus como homem. Você quer saber se você é escolhido por Deus? Você realmente quer saber? O que você tem feito pelo ser humano? Eu vi pessoas calvinistas, vou falar uma pessoa calvinista. Tem muito espírita que é melhor que calvinismo, sabia? Porque os calvinistas estão preocupados com o ego. Não se preocupam com o ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se amar o próximo, então você tem que fazer o quê? O que você pode fazer? Primeira coisa, pregar a Jesus. E a maior parte dos calvinistas não pregam a Jesus. Pregam o Calvino, mas Jesus não. É a mesma coisa que aqueles que pregam o sábado. Pregam o sábado, mas esquece que Jesus morreu por mim e por você. Não foi o sábado que morreu por mim e por você.
Bando de hipócritas! Estão dormindo? Aí, mas estão dormindo, são inocentes. Que inocentes, sabem a palavra de Deus, mas não praticam, por isso que não entendem. Norberto, você não precisa gritar. Tem que se acordar, pessoal, tem que se acordar. Deus procura pessoas que farão sua vontade. Davi cumpriu o propósito de Deus como homem e rei. E ainda queria levantar um templo do Senhor em Jerusalém. E para isso preparou o material necessário. Pedras, bronze, prata e ouro. Ele foi lá e fez tudo. Preparou tudo. Mas não. Como ele tinha as mãos ensanguentadas, cheias de sangue, Deus não permitiu. Escolheu o filho dele. Eu busquei, eu vou pegar palavras aqui, busquei, Ezequiel capítulo 22, 30. E busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim e por essa terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém, não achei a ninguém, mas a ninguém achei. Na época. O homem que interceda, que ora pelas nações, que ora pelas pessoas, por onde vai ele ora, intercede. E muitas vezes se opõe contra o inimigo por causa dos seus escolhidos, né? São poucos hoje que se intercedem, que ficam na brecha, no meio entre o mal e aqueles que são escolhidos de Deus. João capítulo 4, versículo 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é em sábado, nem contendas, nem isso, nem aquilo. A palavra, você tem que saber que a palavra, a letra mata, mas o espírito vivifica. É em espírito, é em pensamento, é em coração com Deus. Eu estava orando aqui, senti a presença de Deus. Orando em pensamento, em espírito, falando com o Senhor em pensamento, em espírito, e eu tenho certeza que o Senhor ouviu minha oração. Eu não precisei falar, porque Deus, como Ele é Deus Todo-Poderoso, você não precisa falar para Ele escutar. Basta você pensar, Ele sabe o teu coração, porque Ele é Deus. Foi Ele que te fez, Ele te conhece por dentro e por fora. Telepatia, não, Deus sabe o teu pensamento. O diabo sabe o que você fala, como você age, mas se você não consegue, ele não sabe o teu pensamento. Olha a arma que você tem. A arma. Mas como é que você vai falar com Deus o pensamento se você não se arrependeu, não aceitou Jesus no teu coração? Mesmo assim, ainda Deus sabe. Você pode fazer uma prova e Deus, isso é prova, tá? Se tu existe, Senhor, se tu existe, como o Norberto está falando lá em pensamento, se tu existe, me mostra tal coisa, assim, assado, eu quero saber, eu quero conhecer a Ti, eu quero conhecer o Teu poder, eu quero saber que realmente o Senhor é Deus. Em pensamento, Deus, Ele vai lá e se mostra. Porque Ele é misericordioso. Porque o Pai procura tais adoradores, em espírito e verdade. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aqueles que vão atrás, que vão buscar, que vão pregar o evangelho, onde for, vão pregar o evangelho. Salmos capítulo 101.6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Agora vão falar os calvinistas. Não, mas foi Jesus que escolheu nós. Jesus que escolheu, né? Vocês não pregam Jesus, mas agora falam que Jesus escolheu, né? Interessante. Sim, mas Deus olhou, procurou. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quer dizer que foi escolhido. Jesus escolheu a dedo lá, não, esse aqui eu não quero, esse aqui não está fazendo a vontade. Prova o coração. Ele tem que querer, a pessoa tem que querer fazer a vontade de Deus. Para ser escolhido, você pode ser chamado, mas não quer fazer a vontade de Deus. E aí? Como é que vai ser escolhido? Para Deus capacitar. Outra coisa que Deus quer, tá? O Senhor, Ele ama muito. Eu vou chegar aqui e vou falar na palavra.
Esse é a pregação da semana, tá, pessoal? Pregação da semana. Eu vi duas palavras agora aqui para mostrar. Salmos e Mateus. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Deus, Ele quer pessoas misericordiosas. Como que o calvinismo vai, se eles acham que eles são salvos, puros, quando eles veem a pessoa na rua, eles nem dão bola, não pregam o evangelho, não usam a misericórdia. Não usam a misericórdia. Eles têm misericórdia de si próprios, mas não das pessoas que estão nas ruas. Não pregam o evangelho e automaticamente não têm misericórdia. São isentos de misericórdia, porque o que só serve é o ego deles diante de Deus. Eles foram escolhidos, os escolhidos. Os escolhidos, a maior parte deles são escolhidos para o inferno, porque desobedecem a palavra de Deus. Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Ó, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade. E não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra aos que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Muitos dizem, eu sou homem, eu sou homem. Sabe o que é o verdadeiro homem para Deus? Aquele que promete uma coisa e cumpre. Aquele que diz sim, sim, não, não. Você é homem? Tem certeza? O verdadeiro homem, né, dessa terra que Deus olha, é aquele que fala e vai lá e cumpre, mesmo que saia prejudicado. Não, eu vou fazer porque eu prometi. E se eu prometi, eu vou cumprir. Sabe por que muitas mulheres não querem e procuram muitos homens hoje? Porque a maioria dos homens não conseguem cumprir nem 1/10 das coisas que eles prometem, que eles dizem que vão fazer. Por isso que as mulheres procuram tanto, porque na realidade procuram um homem que seja homem verdadeiro, que dê segurança a elas, que fale aquilo e realmente faça aquilo. E fale aquelas coisas e realmente cumpra aquilo que fale, que vai falar. Esse é o tipo de homem que as mulheres sentem segurança. Porque aquilo que ele fala, realmente ele cumpre, ele procura fazer. E elas se sentem seguras naquele lugar. Se sentem seguras com aquela pessoa. Porque aquela pessoa é segura, porque ele procura manter a sua palavra. Fala a sua palavra. E a maior parte das mulheres hoje não se sente insegura com os seus maridos, seus namorados, com ninguém. E aí se diz assim, olham para um homem e vê que eles não a maior parte são meninos. Por que meninos? Porque não cumprem as suas palavras. Não cumprem o que promete. Se você vai prometer uma coisa, não prometa aquilo que você não consegue cumprir. E Deus também procura esses que procuram cumprir essas palavras. Deus procura esses também, que não mintam. No momento que você não consegue cumprir, você está mentindo. Então Deus procura homens valorosos, tá? Aqui, ó, que rejeita quem merece desprezo, mas honra aos que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que rejeita quem merece desprezo, rejeita aqueles que merecem desprezo. Aqueles que desprezam os outros, né, tem que ser muitas vezes desprezados. Aqueles que são desgraçados, que não têm a graça de Jesus. Muitas pessoas de repente vão
Me denunciaram em outro canal porque eu pregava a verdade. Sempre preguei a verdade, sempre falei as coisas. Querendo ou não, é dolorido, mas tenho que falar. É isso que o Senhor quer que eu fale, e é isso que Deus procura, alguém que fale a verdade. Que não tenha medo de porque vai cair o canal, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, porque eu vou te levantar contra você, se levanta. Porque eu estou pregando a vontade de Deus, você vai estar se levantando contra Deus. E ai daquele que se levanta contra o Senhor. Olha, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Nunca será abalado. E essa palavra eu deixo aí em nome de Jesus. O que é visando lucro? Você vai lá, empresta o dinheiro e quer 50% a mais. Tá? Não, emprestar o dinheiro para ele lá. A pessoa vai te pagar o que é justo depois, né? O que teve juros de acordo com o que aconteceu lá no mundo, de acordo com como foi a moeda por causa da inflação, isso, aquele outro. O que é justo, mas não. Não é porque temos inflação. Porque na época era 5 moedas de ouro. As moedas de ouro valiam as mesmas 20 anos depois, eram as mesmas moedas de ouro. Como a gente não usa ouro, é outra coisa, então eles cobram lucros absurdos, né? Empresas aí cobram, te emprestou 5 mil, te cobram 50 mil depois. Se você ficar deixando de pagar, é um monte a mais ainda. Querem lucro em cima de lucro. E acho que dá certo. Acho que deu certo. Então, busque Jesus enquanto ainda é tempo. O Senhor está procurando homens e mulheres que o busquem, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Busque Jesus enquanto ainda é tempo. Se preocupe com o próximo. Se preocupe em fazer o melhor para o ser humano. E aí Deus pode te escolher. Tá? O Senhor pode escolher. Você pode ser um escolhido dele no momento que você se preocupar com o teu próximo. Não por interesse, mas sim porque o teu próximo consiga se colocar no lugar do próximo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.